Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Neuromarketing Cast. Gente, hoje é um dia muito especial, porque eu estou aqui no local do meu mentor, no estúdio do Joel J, aqui gravando um podcast com um empresário ilustre convidado que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. E fique aí com a gente, porque hoje nós vamos falar sobre algo que me perguntam bastante, gente. Como cobrar mais caro nos meus serviços, nos meus produtos? A gente vai falar com uma pessoa aqui que é referência em high ticket. E ele é pai de 3, é mentor, é empresário, já faturou aí 30 milhões no ano com venda de produtos high ticket. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês hoje Léo Toledo. Muito bom, Seja cara. Obrigado Léo. pelo convite. Obrigada, viu? Tamo junto, prazer estar aqui com você e ver o quanto que você tem buscado, né? Gerar valor para as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Eu espero poder servir nesses próximos minutos que teremos juntos. Ai, que bom. Muito feliz por você ter aceitado o convite, inclusive tenho que te agradecer. E, Léo, para começar o nosso papo aqui, muitas pessoas estão me perguntando recentemente, Karina, esse negócio de mentoria é muito doido, né? Agora todo mundo aí tem mentoria, como é que funciona isso? Alguns começam a mentoria, gente, vendendo assim como uma consultoria mesmo, como um bate-papo e chamam isso de mentoria, e outras pessoas já têm algo bem mais estruturado, que é o que eu vejo que você faz, né, Léo, ali no SHP. Inclusive, já vou até dizer aí pro pessoal que eu sou membro do SHP, que é a mentoria do Léo Toledo, ele vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas conta pra gente, Léo, como que você diferencia hoje, como você identifica um público que compra pelo valor e o público que compra mais pelo preço? Como que você faz essa identificação? Olha que dá o podcast inteiro só para responder essa, hein? Vamos lá. Deixa eu introduzir para quem ainda não entende muito bem o que é mentoria, né? No fim das contas, Karina, o conceito da mentoria nada mais é do que alguém que passou por alguns determinados desafios, superou esses desafios, hoje tem um nível de resultado e que estende a mão para alguém que vive os desafios que ele já superou. Então, exemplo, né? A pessoa faixa preta ajudando faixa marrom, ajudando faixa roxa. É a mesma lógica, só que em negócios, principalmente negócios, mas pode ser em inteligência emocional, em maternidade, existem vários nichos, eu diria que praticamente qualquer nicho dá para ter um programa de mentoria. Agora, a grande questão aqui é entender que é óbvio que alguns nichos você consegue ter mais escala, você consegue ter mais margem, justamente porque quanto mais tangível é o ROI, o retorno que a pessoa vai ter, mais ela está disposta a ousar, a arriscar e a investir. Então, resumindo a história, eu falo brincando que qualquer um pode ser mentor, no sentido de, se eu sou um personal trainer que ganho 3 mil por mês, eu posso ajudar o personal que está ganhando 1.500 preso na Smart Fit. A grande questão é, será que vale a pena? Nesse momento embrionário de carreira, isso é a minha opinião, tá? Eu acho que não. Eu acho que esse personal que ganha 3 devia comprar uma mentoria de um personal que ganha 10 para aprender a ganhar 10, 15, 20 e depois vender a mentoria. Então eu vejo que algumas pessoas, talvez até meio que buscando um caminho mais fácil, começam a vender mentoria antes da hora, sabe? Às vezes a pessoa não estava no momento. Foca um pouco mais na sua carreira e tal. Mas teoricamente qualquer um poderia vender para alguém que está um passo atrás. Diferenciando de consultoria, tá? A consultoria, você vai entrar na empresa e fazer pela pessoa. Executar. Exatamente, você vai executar pela pessoa. Tem algumas pessoas que quando estão num modelo errado de consultoria viram prática. Quanta gente que eu vejo que vem de consultoria de vendas e vira tipo o diretor comercial da empresa, entendeu? Ele só não tá CLT, mas é quase isso. Já na mentoria, você vai direcionar a pessoa para que ela execute. E aí você deixa ela com uma tarefa, com um checklist, para que num próximo encontro ela pergunte, ela tire dúvidas, mas no fim quem fez foi ela e o time dela. Então acho que essa que é a grande diferença. Agora, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado porque o negócio de mentoria, ele não precisa de grande robustez no início. O que vai te permitir escalar é ter clareza de metodologia, é ter área de membros, é ter conteúdo, é ter material. Mas no começo, o foco não é escalar.
é começar a vender e entregar. Então, às vezes, a pessoa também entra numa noia, num perfeccionismo de, pô, mas não tá tudo pronto ainda. Mas não é pra tá, é pra começar entendendo que no modelo que está ainda não é escalável, mas vamos ajustando. Boa. E conforme você vai vendendo e entregando, o método vai ficando mais claro. E aí é como se fosse numa empresa, com um método claro, com um processo claro, você consegue delegar muita coisa. Então, é mais ou menos essa lógica. E aí, fechando a linha de raciocínio aterrissando na pergunta, né, preço e valor... Karina, não tem como eu deixar de falar isso, inclusive nosso queridíssimo Joel tem falado muito sobre isso, o Flávio. Geralmente, as pessoas não vendem, elas sofrem compra. E esse é um problema. Por que é um problema? Porque o cliente que foi até você, ele já foi até uns 10 concorrentes. E ele vai encher o seu saco. Verdade. Ele vai falar, porque o fulano cobrou não sei quanto, porque o Beltrano entregou tal coisa. É um leilão. É um leilão. Então, as pessoas que geralmente vão atrás de você, elas já foram atrás de um monte de gente. Ela tá com um monte de comparativo para ficar leiloando e vendo onde que vai ser melhor para ela. Enquanto que, quando a pessoa tem um bom processo de venda, ela consegue ir até os clientes certos, sem que necessariamente ela fique esperando eles chegarem. E esses clientes, por vezes, precisam daquilo que você tem, eles se interessam e eles não vão, entre aspas, ficar te comparando. E aí você consegue fazer uma venda com um ticket muito mais interessante. Ela vai aderir muito mais porque ela não vem com trava emocional de porque eu comprei do fulano, do Beltrano e não deu certo. Então eu particularmente aposto muito que você vender valor é muito associado a você ter um processo mais ativo de vendas e, obviamente, você vender para alguém que tem interesse e consciência de que precisa melhorar aquele ponto. Porque, no fim, não tem algo caro ou barato, né? Se eu chegar pro meu pai com um pote de proteína e falar, pai, esse whey aqui tá R$50, ele vai falar, credo, pra quê? Mesmo que valha 400, entendeu? Mas como ele não valoriza isso, ele vai achar caro. Então, é muito sobre você também buscar pessoas que estão... que tem interesse em melhorar aquilo. E essa pergunta, Léo, seria justamente dentro disso que você acabou de falar. Porque eu falo muito isso para os meus alunos, no caso da minha mentoria, do ICP, né? Do IT Custom Profile. Então, quando você vai até a pessoa que ele já é o teu perfil. Isso. Então, ele já tem tudo ali. Nossa, esse cara é o cara que eu consigo ajudar. Sim. Que se ele entrar para minha mentoria, se ele comprar o meu trabalho, eu sei que eu vou fazer dele uma pessoa melhor, a empresa dele vai ser melhor. É isso então, aí. É nesse sentido. E aí, como que você faz para identificar isso? É mais assim, você olha perfil mesmo, você... Boa. Como você faz para identificar esse lead, que é um lead qualificadíssimo para você Legal. hoje? Karina, vamos lá. Eu vou abrangendo um pouco as respostas para gerar valor para as pessoas, isso, tá? Claro. Vamos lá, eu acredito que o cliente ideal é uma junção de 3 coisas. O quanto ele consegue te pagar, o quanto ele tira valor do que você entrega. Vou até anotar, gente. Anotem aí, pessoal. Então, o quanto ele consegue te pagar, o quanto ele tira valor do que você entrega e o quanto ele te dá de trabalho. E aí eu venho para um erro extremamente comum que eu vejo. Eu vou dar um exemplo de um amigo que tem uma clínica médica. Eu falei, cara, quem é a sua persona? Quem é o seu cliente ideal? E aí, no caso dele, ele me respondeu, Léo, são mulheres acima de 50 anos e tal. E aí ele descreveu ali um perfil. Aí eu falei, tá, mas deixa eu entender, deixa eu ver os seus números do último mês. E aí eu não vou lembrar os números exatos, mas você vai entender a lógica. Ele tinha vendido R$600 mil naquele mês, certo? Dentro da clínica médica dele. Certo. E para isso ele tinha atendido 400 pacientes. Então dá um ticket médio de R$1.500, certo? Aí, desses 400 pacientes, 300 e poucos eram mulheres acima de 50 anos. Essas 300 e poucas pessoas tinham gerado dos 600 mil de faturamento perto de 200 mil. Ou seja, o ticket médio dessa galera foi menos de R$1.000. E aí ele tinha uns 80 pacientes ali, homens, empresários entre 35 e 45 anos, que aqueles 80 tinham gerado quase o dobro do que aquelas 300 mulheres. Nossa. E ele achava que o cliente ideal dele era a mulher. Aquela mulher. Por quê? Porque era a que mais frequentava, mas não é a que mais gastava. Não é a que mais paga. Não era a que mais pagava. Então eu vejo que as pessoas, elas nem sabem qual é o cliente delas, porque elas acham que o cliente ideal é aquele que tem mais volume, mas não é. A junção de
Quais são os seus clientes que mais estão pagando, menos estão dando trabalho, mas estão tendo resultado? Dá até pra usar um Pareto nisso aí, né? Total. 80-20. É muito 80-20, é isso aí. Então, acho que trazer essa visão é importante. Aí, a partir do momento que você entendeu isso, você vai buscar os seus clientes, essas pessoas, e fazer tipo o Globo Repórter. Quem são, o que comem, onde vivem, né? Boa. E aí você vai Gostei buscar... dessa dica. Você vai buscar entender quais são as dores e desejos dessas pessoas. Eu costumo falar que para um médico, quais são os sintomas? Quando alguém chega no médico, ele não fala, olha, eu tô com resistência à insulina, sei lá. Não, ela fala, eu tô tendo queda de energia no meio da manhã. Esse é o sintoma, não é o problema. Exato. E as pessoas erram porque elas ficam falando nas redes sociais, por exemplo, sobre o problema. E o problema não conecta com ninguém, o que conecta é o sintoma. E aí, quando você começa a entender o sintoma e o desejo do seu cliente ideal, você consegue gerar conteúdos muito mais assertivos, você consegue fazer levantadas de mão mais assertivas e você consegue buscar esse cliente em lugares mais assertivos. Porque se a pessoa está com o desafio XPTO, você vai começar a pensar, poxa, onde eu posso buscar essa pessoa? E aí você consegue fazer, por exemplo, uma prospecção outbound. Agora, falando de abordagem de pessoas que chegam até você, do seu dia a dia, etc., Karina, eu gosto muito de olhar quem que essa pessoa segue ou que ambiente que essa pessoa frequenta que tem a ver com o que você entrega. Boa. Né? Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu trabalho com consultoria empresarial. Aí eu vejo o perfil da Karina, a Karina segue, sei lá, o Flávio Augusto, o Marcos Marques, o Marcelo Germano. Poxa, você segue, sei lá, 5, 6 pessoas que falam de gestão empresarial. É impossível você não ter interesse nesse assunto. É o problema que você resolve. É isso aí, entendeu? Então, assim, se ela segue 5, 6 pessoas que falam daquilo que eu falo, ela tem interesse no assunto, ponto final. E provavelmente nível de consciência. Então, esse é um ponto-chave. O segundo ponto. Esse é feio, né? Tomara que não me cancelem. A pessoa ter cara de Pix, né? Cara de Pix. É você olhar basicamente no estilo de vida, poxa. Exato, é isso aí. No fim, eu acho que as pessoas precisam separar, Karina, projeto social de negócio. Exato. Quer ajudar? Nossa, faz um projeto social. Eu falo muito isso, gente. Eu falo muito isso. Isso aí, poxa, separa, faz um projeto social, dedica 2 horas por semana pra treinar esses empresários de graça. Mas não mistura as coisas. Teve uma ocasião, Léo, eu estava conversando com um amigo advogado, inclusive ele fez mentoria comigo durante um tempo, e ele falou isso, cara, não sei o que eu faço, porque tem gente que chega e não quer pagar. Eu falo o valor do contrato, ele só quer pagar no êxito, ele não quer pagar. Eu falei, se ele não quer pagar, você indica a Defensoria Pública. É isso aí. Aí ele ficou falando, mas como assim? Eu falei, se ele não quer pagar, não tem dinheiro pra pagar a Defensoria Pública. E assim isso, é isso aí. Não é o seu cliente, né? Exato, exatamente. Então, analisar brevemente, principalmente quando a gente fala em Instagram, ou até mesmo LinkedIn. Poxa, no LinkedIn, pra quem usa LinkedIn, tem o currículo, você sabe, você consegue ter um horizonte de quanto essa pessoa ganha em média e entender se ela tá no momento daquilo que você oferece. Exato. Via Instagram é até um pouco mais subjetivo, você vai ter que olhar o estilo de vida, onde ela frequenta, ambientes e etc. E aí a partir disso você consegue ou não iniciar uma conversa. E aí muitas vezes a filtragem do prospecto vai vir nessa conversa, que é ali onde a gente chama do social selling, né? Que é você conectar com a pessoa, gerar um rapport inicial e aí você pode fazer perguntas de qualificação. O que você está buscando, como que está o movimento por aí, quantos colaboradores você tem. Nada impede de você perguntar, poxa, que legal, e você está vendendo uma média de quanto por mês? As pessoas ficam travadas de perguntar isso, achando que estão sendo invasivas. Só que, partindo do pressuposto de que essa pessoa te seguiu, de que essa pessoa está vendo seus stories, Karina, ela entrou na sua loja, ponto final. Ela entrou no seu Instagram e te seguiu, velho. Tá lá na sua bio, o que você faz, que dor você resolve, tá lá nos fixados. E se não tá, a pessoa deve corrigir, porque deveria estar. Então lá na bio eu entendo o que você faz, eu vejo nos destaques, eu vejo nos fixados e eu sigo. Tem sentido eu seguir se é algo que não me interessa? Exatamente. Não tem, então ele entrou na loja. Então as pessoas acham que vai ser muito complexo, mas não, a pessoa já te seguiu. Você começou um bate-papo, Karina, a média é 2, 3 perguntas, a pessoa já vai reclamar de alguma coisa, ela já vai te falar alguma coisa que ela tá buscando e tá com dificuldade. E se for algo que tá alinhado com o que você resolve, você vai ser muito sincero. Você vai falar, olha fulano, eu tenho aqui um programa em que eu já pude ajudar várias pessoas que tinham essa dificuldade. Eu vejo que você tá buscando isso. Acredito que possa ser muito interessante a gente marcar um bate-papo.
eu normalmente direcionaria para o meu time, mas por ter visto que você está buscando avançar, como a gente já está batendo papo aqui, eu mesmo vou dar continuidade. Perfeito. Topa fazer um Zoom? Só isso. E o que você falou aí, Léo, que é muito interessante também, as pessoas ficam com esse receio mesmo de perguntar faturamento, por exemplo. Mas o que eu costumo fazer, que é uma coisa que dá uma quebrada nisso daí? Se a pessoa me procurou, a maioria das mentorias é pra quê? Pra você aumentar o seu faturamento. De modo geral, né? É isso aí, o como muda, mas o objetivo geralmente é esse. É pra isso você aumentar o faturamento. Então eu falo pra ela, olha, quanto tá o seu faturamento hoje? Eu até ganho bem, a pessoa mesmo às vezes dá aquela contornada porque não quer falar. Aí eu falo pra ela, olha, eu preciso saber qual é o teu ponto A pra eu te levar pro ponto B. Sim. Porque se a gente não tiver um objetivo, quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar algum. E pra eu poder te ajudar, eu preciso saber onde você quer chegar. Então, quanto é hoje e pra onde você quer ir. Exatamente. Então, se a pessoa partir dessa premissa, ela não vai ficar com receio de perguntar. Total, concordo 100%. É realmente você ter a mentalidade de que você tá ali pra resolver um problema. Isso. Mas pra você resolver o problema, você tem que entender o que tá acontecendo. E senão médico, é isso aí. Perguntando. É isso aí. E uma outra pergunta, Léo, que eu tenho pra fazer pra você, que é muito interessante também. Eu sei que você, como referência no high ticket, que eu falo muito isso, e às vezes os alunos ficam me olhando assim, né, Karina, será? Por quê? Porque a pessoa às vezes chega e fala, eu tenho um excelente produto, um excelente serviço, eu sei que eu consigo resolver o problema da pessoa, mas eu vejo que eu não tô transmitindo uma credibilidade suficiente, uma autoridade suficiente, através, muitas vezes, não sei, do meu jeito, o que eu falo. Identifica, Karina, onde está o problema? E aí eu falo pra pessoa, olha, autoridade e credibilidade não é só o teu conhecimento. Muitas vezes o que impacta é a tua vestimenta, não tem jeito. Foi o que você falou, a cara de Pix. Então ninguém compra de quebrado, gente. Ninguém vai comprar de um quebrado. Você chega falando, eu vou duplicar o seu faturamento. Você chega, você Por que cancelada você também. O seu, né? Você cancelada. Você chega lá com um Fiat Uno, com a porta amarrada na corda, você vai aumentar meu faturamento? Você tá louco? Então, às vezes, a aparência, a linguagem verbal, linguagem corporal, eu acredito que conta muito. Mas como que você vê isso, Léo? A sua visão sobre isso? O que você orienta para os seus alunos no CDP? Muito bom. Cá, eu confesso, se você olhar na minha caixinha de pergunta hoje, me mandaram essa pergunta, eu falei, é surreal. Toda vez mandam essa pergunta. Como acessar pessoas de alto ticket e tal, né? Tá vendo? É muito comum essa pergunta. E assim, eu acho que primeira coisa que a gente precisa entender, semelhante atrai semelhante. Boa. Então, se eu pego uma pessoa, eu vou usar essa terminologia para ficar didático, que não é high ticket, e eu boto numa mesa high ticket, era melhor ela nem ter ido para essa mesa. Porque, por mais que eu coloque ela na mesa, ela vai ser refugada. É quase que isso. Porque ela não pertence àquele ambiente. Ela mesma não vai ficar à vontade lá. Vai ficar à vontade. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar é, cara, você tem se tornado uma pessoa, entre aspas, high ticket? O que seria uma pessoa high ticket? Boa. Eu acredito que tem algumas características que determinam isso. Por exemplo, alguém que fica reclamando o tempo inteiro. O que o Joel faz? Ele sai de perto, velho. Porque essa é uma atitude de quebrado. Nem ouve. Quem é vitimista? E é muito doido porque ser uma pessoa high ticket, de verdade, tem menos a ver com o bolso do que parece. Tem muito mais a ver com o modelo mental do que qualquer outra coisa. Porque às vezes a pessoa ainda não ganhou o dinheiro. Porque por vezes entre você ser melhor, fazer melhor e ter mais, existe um gap de 2, 3, 4, 5, 10 anos. Certo? Não é do dia pra noite, por mais que você melhorou. Então, às vezes, você não tem o bolso, mas você tá lá na mesa. Pô, eu tava agora com o Paulo Vieira no jato dele. Ele tem, sei lá, um patrimônio 100 vezes maior que o meu. Mas eu já estou no processo de me tornar, entende? Com certeza. Então, quando eu já estou me tornando essa pessoa, o que essas pessoas bem-sucedidas mais gostam é de ajudar quem tem fome, é ajudar quem é congruente. Então, no fim das contas, é a pessoa analisar o quanto que ela tem sido autorresponsável, o quanto que ela tem sido intencional. Cara, eu vou exagerar aqui, mas se você vai num jantar, num lugar, e você senta numa mesa e fica comendo compulsivamente um monte de besteira, você vai ser refugado. Exato. Ninguém vai falar nada, mas já vão falar, isso aí... Porque quando você vê esse tipo de atitude compulsiva, por exemplo, como você faz uma coisa, revela como você faz todas as outras. Como que eu vou fazer negócio com essa pessoa? Louca. Entende? Então a primeira coisa é, você precisa desenvolver os atributos, as características de uma pessoa de alto ticket, que é muito vinculado à intencionalidade, é muito vinculado a
se importar com os ambientes que você convive, não ser problematizador e assim sucessivamente. Segundo ponto, não basta ser, você precisa parecer ser. Então aí é onde entra o que você falou, né? De um posicionamento, de se cuidar. Porque perceba, Cá, uma pessoa que não se cuida, ela não se dá valor. Se você não se dá valor, como que alguém vai dar? Exatamente. Se a pessoa come qualquer coisa, se veste de qualquer jeito, ela não tá nem aí pra ela. Ela não tá se importando com a imagem dela, com o corpo dela, com a saúde dela. Quando a gente vê alguém dessa forma, eu não consigo respeitar, porque nem ela se respeita. Exato. Desculpa. Não, pode falar. Eu tive até trazer uma ilustração aqui dos meus alunos. Nós fizemos recentemente, o pessoal acompanhou aí nas redes sociais, um evento aqui na Jota, né? Fizemos um evento com o Joel. E aí eu fui preparar os meus alunos, que era só para os meus mentorados, para eles virem pro evento, né? Então a gente fez uma reunião antes, eu expliquei, gente, olha, tem que se portar dessa forma, isso aí. não sei o quê, tipo né? etiqueta, vai né? ser tipo isso. E aí teve uma aluna minha que falou assim para mim, Cá, eu não quero usar maquiagem. Ela me mostrou a roupa que ela pretendia vir e falou assim, eu não quero usar maquiagem porque assim, eu preciso ser eu. Tá. Aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, então, vamos ver por dois lados, né? Você pode continuar sendo você, ou você pode ser alguém melhor. Você entrou na mentoria pra quê? É isso aí. Ah, eu entrei pra ser melhor. Falei, então já começa pela vestimenta, já começa como você vai se apresentar. A gente vai ter todo um pessoal de uma mídia aqui, né, pra poder fazer filmagem profissional. É legal você ver depois as fotos e os vídeos. Sim. E eu vi que ela não gostou, sabe, do que eu falei. Ela, não, eu não vou me sentir à vontade, mas tá bom. Depois, Léo, incrível trazer isso aqui. Inclusive, eu tô falando de um caso real, ela vai estar provavelmente até assistindo. Ela olhou e falou, Cá, você tinha razão. Olha só, outra pessoa, outra mulher, eu me vejo, eu me reconheço agora dessa forma. E você vê como que precisa, às vezes, pra isso que é um mentor. É isso pra, aí. Às vezes, dar esse toque, né? Total. Olha, você não fez antes, você vai continuar fazendo igual? É você isso entrou aí. aqui pra você começar a fazer diferente. É isso aí. Quando minha esposa tá muito estressada, eu falo, amor, vai pro salão um pouco, vai. Boa. Mas é isso, assim, no fim das contas, Karina, as pessoas, elas... A gente tá com muita coisa distorcida hoje na sociedade, né? Então assim, eu tenho que ser eu. Cara, às vezes se eu fosse eu, podia ser que numa discussão eu xingasse minha esposa. Boa. Mas eu não posso ser eu. Eu tenho que ter filtro, velho. Você não pode ser você. Você não pode fazer o que te dá na telha. Daqui a pouco o povo tá falando que é gato, que tá andando de 4. Loucura, entendeu? Porque o pó pode nada, você tá maluco. É que nem a obesidade, a mesma isso coisa. aí, entendeu? Eu posso. Eu me aceito como eu sou. E aí fico obeso. É isso aí. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é sobre você imitar alguém, ou enfim, mas é sobre você entender sim que você mora numa sociedade, que você precisa se comportar, que você não pode atrapalhar os outros, que você tem seu livre-arbítrio com você, mas que por vezes você vai ter que traçar filtros e se adequar aos ambientes, senão você não vai ser bem-vindo naquele ambiente, ponto final. E pensando em business, entender o jogo. Se posicionamento, se a primeira impressão, você não tem uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão, se é assim que funciona, não importa o que a pessoa pensa. O nosso cérebro de milhões de anos é programado assim. Por mais que você tente evitar, você tem uma primeira impressão de todo mundo. Seja ela boa ou ruim, não importa. Mas isso acontece. Então o que você vai fazer a respeito disso? Se esse, entre aspas, é o jogo, você precisa saber jogar o jogo. Então, o segundo ponto de se tornar uma pessoa de alto ticket, vamos dizer, é a parte imagética mesmo, comunicação não verbal e etc. Sim. O terceiro é repertório, né, que entra a parte de estudar, de estar inteirado com assuntos interessantes, né, e não de TikTok, bet e futebol. O quarto ponto, sem dúvida alguma, é você investir em você. Quando uma pessoa conhece um programa de mentoria, por exemplo, quando ela decide comprar, ela não está investindo no mentor, ela está investindo nela. Então, muita gente tem objeção, muita gente trava e não consegue fechar, e nem ela consegue encontrar por que ela não fechou. Porque ela gostou do produto, ela gostou do mentor, mas ela não confia nela. Nossa, forte isso, hein? Então, como que ela vai investir em algo que ela não confia? Caramba. Olha que loucura. Loucura.
E aí entra a construção de autoconfiança. E qual é o grande, entre aspas, é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, né? A bênção é construir autoconfiança só depende de você. Você vai ter que se expor e ter micro conquistas que vão te alimentando para conquistas ainda maiores. A maldição só depende de você. Então essa autoconfiança te coloca na mesa dos reis, te coloca nas mesas certas. E o quinto ponto, que é você acessar ambientes de alto ticket. Já era a próxima pergunta. É isso aí. E a gente nem combinou, hein? Então eu vou plagiar aqui o Bruno Avelar. Não é plágio porque eu tô citando, né? Eu gravei um episódio com ele aqui e eu perguntei sobre isso. E aí, basicamente, a resposta dele foi, Léo, para que eu acesse pessoas de alto ticket, existem 2 caminhos. Ou eu pago, ou eu sirvo. Fim. Boa. Ou as 2 coisas. E o mais peculiar, o que é, Karina? Se você quer se diferenciar num programa, você paga e serve. Porque geralmente o que acontece? A pessoa entra na sua mentoria e fala, beleza, paguei. Agora o que você vai me dar? Exatamente. É raro alguém chegar e falar assim, paguei, tô dentro. Cara, como que eu posso te ajudar? Boa. Sacou? Só que quando isso acontece e você vai fazer um jantar na sua casa, quem que você vai convidar? Ele, pô. Entendeu? Então, por exemplo, recente eu gravei lá o episódio com o Flávio Augusto. Aliás, ficou o convite, tá, gente? O Mentor Podcast, vê lá. Tem que colocar o link depois, eu vou colocar pra vocês. E aí, eu podia convidar uma pessoa. Quem que eu convidei? Eu olhei pra lista e falei, poxa, esse cara aqui me ajudou a vender pra umas 10 pessoas, ele me ajudou em fechamento, ele não ganhou nada com isso, vou convidar ele, pô, ele me serviu. Então, as pessoas, elas entram num piloto automático de, pô, paguei, agora você me deve. Só que isso é o que todo mundo faz. Então, você vai entrar no balaio comum. Como acessar ambientes de alto ticket? Servindo. Tava comentando contigo, né? Hoje sai lá o episódio com o Wendel Carvalho. Como eu consegui gravar um episódio com o Wendel Carvalho? Servindo, dando uma aula de graça lá no grupo de mentoria dele. Boa. Então, ontem eu tava no jato lá com o Paulo Vieira, aí ele me falou, poxa, a gente tá precisando de ajuda na parte de processo comercial, tal. Como que funciona a mentoria? Eu falei, que mentoria, velho? Pelo amor de Deus. Você tá doido? Eu quero te servir, irmão. Eu quero ir de graça. Manda os caras no meu escritório. Então, é isso aí, entendeu? Então, quando você tem esse tipo de atitude, você se destaca. Sim. O que todo mundo quer eu vendi pro fulano, que o fulano é top. Mas e se você servir e ainda nem contar pra ninguém? Olha só que incrível. Boa. Entende? E o Joel fala muito disso também, que elogio de adulto é Pix. É isso aí. Então, se você quer mais acesso, paga. É isso aí. Eu quero estar mais próximo, paga. É isso. E aí, se você tem certeza que aquela pessoa vai contribuir em algo pra sua vida, esse ROI, cara, vai multiplicar muitas e muitas vezes. Então, isso é interessante também. Vamos dar o exemplo da Trinca, né? Hoje a Trinca tá num movimento em que ela tem, por exemplo, o Klex Club, sei lá, que custa 400 mil. Eles têm o Seleto de 3 milhões. E do Seleto, eles conhecem mais as pessoas. E vários estão se tornando sócios deles. Boa. Entende? Mas a pessoa teve que comprar o acesso inicial. Depois você pode virar amigo. Depois realmente as coisas acontecem de verdade. Mas existe um filtro que cara, você precisa pagar primeiro. Porque é muita gente, as pessoas não entendem, cara. Esses dias, um mentorado foi lá num evento e aí eu não vi ele. E ele ficou super chateado. Mano, tinha 100 pessoas pra eu falar, velho, qual que é a chance? Não tem como. É um mimizento. É isso aí, quem entendeu? Meu aluno já sabe como funciona isso. O que eu não tolero é mimimi. É isso aí. Hoje em dia entendeu? Não dá mais a gente não tem tempo mais pra isso. Total. É isso aí. Então, no fim das contas, às vezes a pessoa não percebe, não entende, acha que tem que pagar, o cara é dinheirista. Não, velho, porque tem tanta gente querendo acessar que ele precisa de algum filtro. E aí o filtro cara, deixa eu ver se você quer mesmo. Então, você quer me honrar? Começa pagando. Boa. E outra coisa, Léo, que você falou aí que eu acho interessantíssimo, é o fato de servir. Servir como? Porque talvez tem pessoas que estão nos assistindo aí e falam assim, não sei como servir. E será que eu vou ter que também pagar pra ter algo que eu possa usar esse algo para servir? E eu falo, Léo, que a melhor forma de servir, pelo menos pra mim, que tem me feito acessar outros ambientes, é através do conhecimento.
Total. E aí, como que eu ensino? Que foi o seu caso, inclusive, com o Paulo Vieira, que nem falou, preciso de ajuda no processo de vendas. Ele quer o quê? Seu conhecimento, sua cabeça. Sim. Ele não quer algo material que você tenha. Total. Então, o que eu falo pros meus alunos? Gente, invista em vocês, invista em conhecimento. É isso. E aí, o que eu trago muito pra eles também? Porque hoje esse negócio a era do TikTok, das redes sociais, né, Léo? Ah, mas eu entro ali, cara, eu aprendo também. Tem muito vídeo ali no Instagram que ensina, eu aprendo um monte de coisa. Aí eu te pergunto, como que você vai estar numa mesa de alto nível ali, igual você falou, de um networking de alto nível, e eu consigo te ensinar ou falar pra você, compartilhar um assunto legal com você, e ser uma pessoa interessante com o que eu aprendi em um vídeo de TikTok? Sim. Total. Então eu falo muito pra eles isso, Léo, o fato de você ter um conhecimento mais assertivo mesmo, ler mais livros. Profundo, né? Profundo, porque quando eu leio um livro sobre o assunto, aí sim eu vou saber discorrer sobre aquilo com maior propriedade. Total. E qual que é a sua opinião sobre isso? Você acredita que é Boa. assim que funciona mesmo? Karina, no fim das contas, é até doido, né? A gente tá numa era da obesidade mental. A pessoa já leu um monte de livro, ou ela viu um monte de vídeo e ela não pôs na prática. Exato. Principalmente quando é vídeo. Ela viu lá um videozinho de 1 minuto, igual você falou. Quando eu vejo alguém do meu lado que parece um chat GPT, o que é um chat GPT? Ele só responde ali as perguntas pontual de uma forma quase que decorada. Boa. Sem ela me falar nada, eu já sei que ela tá sem dinheiro, eu já sei que ela é mimizenta, porque ela acha que ela sabe mais do que todo mundo e não tá pondo nada em prática, ela não se expõe, ela é orgulhosa. Sim. Eu tava falando disso ontem com o Paulo Vieira. O maior problema do ser humano é o orgulho. Sim. E quando a pessoa, ela é mimizenta, pasme, ela é orgulhosa. Ela acha que ela é a última bolacha do pacote, que pra elas que as coisas não deram certo, que ela é injustiçada. Só que ela tá comparando o bastidor dela com o palco do outro, ela não sabe o que o outro passou. Ela não sabe como foi pro outro. Então, as pessoas que ficam ali no loop, consumindo um monte de conteúdo de internet superficial e raso, meu, você vai ser rasa e cada vez mais commodity, porque, de novo, o ChatGPT é igual você. Então, enquanto você não tiver o conhecimento prático de li um livro, apliquei, discorri, troquei, ajudei, ensinei, vai ficar superficial e cada vez mais a pessoa vai ser commodity. E foi o que você disse aí, se aprofundar, seria, de modo geral, o conceito seria esse. Sim. Você procurar um conhecimento e você aplicar aquilo e ter uma experiência, né? Total, e no fim a pessoa não precisa ser profunda em tudo. Ela precisa ter um norte de tudo, mas se ela for muito boa em uma, duas coisas, meu, pronto, é isso que precisa. Exato. É 1000 vezes melhor do que saber 1000 coisas, é aquela história, né? É 1000 vezes melhor você dar 1000 tiros em uma direção do que um tiro em 1000 direções. Você não vai fazer nada, você vai ser o pato. Você não nada, você não voa. Pelo que você falou aí, Léo, um equilíbrio. A pessoa não ser tão rasa ao ponto do que eu disse, né? A pessoa só consome conteúdo raso e não tem nenhuma... Mas também não ser aquele cara que tem todo o conhecimento, nunca praticou. É isso aí. E ele se acha o chat GPT ambulante. É isso aí. Então, são dois extremos. É isso, total. Boa. E mais uma pergunta pra você. Essa é uma pergunta muito boa. Gente, não tem pessoa melhor pra perguntar isso, não for pro Léo. Ecossistema. Tá. Hoje, assim, eu tive o SHP dentro ali do grupo, até porque eu estou no grupo. Estava conversando com uma outra pessoa que é membro do grupo, estava ontem no Vence, no nosso curso de líder comercial, a Dani. E a gente falando sobre, né, o SHP, ela falou, Karina, o que é aquilo? A gente entra naquele grupo e um vendeu e o outro coloca a venda e tal. Aí você começa a acreditar que é verdade. Sim. Porque até então você pensa, quando você vende, né, Sim. pra gente, poxa, mas será que eu consigo? Volta naquela pergunta que você explanou ainda há pouco. Total. Agora entrou no ecossistema, você fala, cara, que legal, tá todo mundo fazendo, tá funcionando. Então ter um grupo de empresários onde todo mundo acredita, todo mundo coloca em prática o conhecimento que você tá trazendo ali, e isso te impulsionar a um degrau a mais. Você vai avançando ali, nos níveis. E aí eu diria assim, né, não num sentido comparativo, de me comparar com os demais ali, mas de motivação mesmo. Sim, total. Poxa, todo mundo tá fazendo acontecer, eu posso também. É isso aí. O que você diz sobre essa importância da ambiência, do ecossistema e estar em um grupo como o SHP de Muito empresários que fazem acontecer? Esses dias eu ouvi uma palavra em que dizia, o homem, interprete homem, o ser humano, né? O homem ungido vive esticado. A acomodação expulsa a unção. Unção seria a bênção, né? Certo. Ou seja, a pessoa...
que tá abençoada, que as coisas dão certo pra ela, geralmente é a pessoa que vive esticada, que vive se desafiando, que vive buscando um novo nível. A pessoa que se acomoda, tudo começa a dar errado, velho. Porque na vida, ou você tá subindo ou você tá descendo. Certo. Só que isso, Karina, é muito balizado pela sua ambiência. Porque, eu vou dar um exemplo que você falou do SHP. Sim. Eu chego pra galera e falo assim, cara, quem aqui, na sua cidade, no seu bairro, na sua região, você é o melhor no que você faz? 95% das pessoas erguem a mão. Eu falo, parabéns, isso é péssimo. É se acomodar ali. Porque você tá entorpecido com os tapas nas costas, você já é o melhor, e é isso aí. Só que dependendo da mesa que eu te colocar, você é o pior. Só que qual é o natural do ser humano? É ficar na mesa que ele leva a tapinha nas costas. Com certeza. E não na mesa que leva ele a impactar mais, a fazer mais a diferença. Porque isso coloca ele num ambiente de desafio. E a verdade que as pessoas precisam entender, Karina, é que a acomodação é morte. Isso é neurociência. A pessoa que se acomoda, ela acorda... Se você for multibilionário e você não acorda buscando um próximo passo... Que esse próximo passo seja um projeto social, não importa. Mas se você não tem um alvo, você tá morto. Boa. Então as pessoas precisam entender que essa busca pelo novo nível, essa busca pelo alto desafio, é não só o que vai fazer você ter uma vida muito mais feliz, mas é o que vai te levar para novos níveis de resultado. E na minha crença pessoal, é a sua obrigação. Tá escrito lá na Bíblia. Que o servo que não multiplicou talento é um servo infiel. Exatamente. Então, o que nos proporciona essa busca é se colocar num novo ambiente. Eu nunca vou me esquecer, em começo de 2024, quando o Caio me chamou para ser sócio do SHP, né? E aí, na verdade, o contrário, né? Eu era dono do SHP e ele entrou como sócio. Mas olha só, ele me perguntou como estava o meu movimento. E na época eu estava vendendo uns 300, 400 mil por mês. Aí ele olhou para mim e falou, nossa, Léo, você não sabe como eu tô feliz de saber que você tá começando a ganhar um dinheirinho. Nossa, que legal, que orgulho de você que você já começou a ganhar um dinheirinho. Eu falei, mano, dinheirinho, você tá de esse cara tá brincadeira, tirando rapaz. comigo, não é possível, velho. Eu fiquei tão puto, eu falei, não é possível. Mas por quê? Justamente por isso. Te ofendido, né? Não, eu fiquei desacreditado. Só que ali me virou a chave de, cara, é com ele que eu tenho que estar, porra. Eu vou estar lá onde eu já tô, que eu já sou o melhor do grupo? Não, velho, eu fiquei indignado, pô, ele tá tirando comigo, não é possível. E aí esse tipo de busca é o que nos estica, é o que nos leva para novos níveis. E aí a gente precisa começar a filtrar. A pergunta que eu deixo para quem tá nos ouvindo é: as pessoas que você se conecta hoje, elas dizem mais a respeito do futuro que você quer construir ou do passado que você quer deixar para trás? Boa. Essa é a visão. Forte, hein? É isso. E, Léo, fazer mais uma pergunta aqui pra você também, que é outra pergunta que vem muito no meu direct, inclusive até mesmo dos meus alunos. Eles perguntam, quando que eu devo desistir do lead? Quantos follow-ups eu devo fazer? Você já trouxe aí várias dicas, né? Quem é perfil e quem não é. Mas vamos supor que a pessoa seja perfil. Você olhou lá e, nossa, tem todos os requisitos. Mas legal. A pessoa tá ali e tal, e você... Quando você desiste desse lead? Quando ela morre. Tô brincando. Eu acredito, eu vindo de você, eu acredito. Tô brincando. Cara, vamos lá. O que eu vejo, tá? As pessoas, elas precisam entender que, geralmente, os leads mais qualificados são os que menos têm tempo. Vou te dar um exemplo. O Caio ficou uns 3 meses pra conseguir gravar o podcast com o Paulo Vieira. É por mal? Não, é porque a agenda dele é louca. A agenda do Paulo Vieira é louca. Então é normal que haja um desafio de comunicação, de contato. Sim. Por quê? Porque a gente trabalha muito com priorização. Senão, se você não tiver a sua agenda, você vira a agenda dos outros. Então, se eu abrir aqui meu WhatsApp, não importa o dia ou horário que eu abrir, vai ter mensagem para eu responder. Se eu entrar no loop de, nossa, eu tenho que responder todo mundo agora, eu não vou tocar minha vida, não vou dar atenção aos meus filhos. Então, no fim das contas, a gente precisa entender que, de novo, quanto mais qualificado o lead, a tendência é que você tenha que ter mais cobranças de resposta. Hoje, 80% das vendas do SHP, em algum momento a gente teve que cobrar resposta. Esses dias eu estava aqui numa formação de mentores. Aí um cara ergueu a mão e fez basicamente essa pergunta, só que foi pro Caio. Ele falou, cara, eu tô desacreditado. Porque já tinham me prospectado no Instagram, pessoal do Vendes, pra vender a formação. Me ligaram, eu não atendi.
A hora que os caras ligaram na minha empresa, que eu nem sei como eles conseguiram o número, e pediram pra falar comigo, eu falei, eu nem sei o que esses loucos estão vendendo, mas eu vou, porque não é possível, não é possível, eles me buscaram, velho. E eu vou pra entender o que eles fazem, porque se meu time fosse assim, meu Deus do céu. É claro que eu tô dando um exemplo exagerado, mas eu tô dando esse exemplo exagerado porque eu sei que a maior parte das pessoas são o extremo oposto. Sim. Que não me respondeu, é porque não quer e tchau. E já sente aquela rejeição. É isso que eu ia falar. Nossa, fica aquele mimimi, né? Não, fica chateado. Não, Dani também, não quero mais nada com ele. Sabe como chama isso? E como? Orgulho. Orgulho, ela volta no orgulho. Volta no orgulho. É orgulho. A pessoa, ela... E isso, cara, eu tenho falado sobre isso porque esse é o maior desafio que eu vejo, tá? Das pessoas para performarem, começarem um novo projeto. Por exemplo, a pessoa tá lá, sei lá, no SHP, é um médico super bem sucedido. Ai, mas agora eu vou ter que falar com pessoas. Essa é a trava que as pessoas têm, né? Sim. Só que essa trava, ela vem, sinceramente, de uma falta de clareza da sua identidade. Porque se você souber quem você é, pra onde você tá indo, a diferença que você vai fazer, cara, dane-se o que o outro falou, o que o outro tá pensando. Até porque ele rejeitou o produto e não você. É isso aí, entendeu? Então, a pessoa ela precisa ter essa clareza como um ponto de partida. Depois disso, aí agora eu vou te dar a resposta. Você vai ter a cadência de cobrança de resposta. Não existe um número exato, tá? Mas normalmente, o que eu instruo? Quando é um lead que que você ainda não teve um processo elaborado de venda, ou seja, você tá mais batendo papo no WhatsApp, no Instagram e tal, cara, eu falo, insiste 4 vezes. Mandou a mensagem, não respondeu? Fala, fulano, chegou a ver minha mensagem? Me avisa aqui. Não respondeu? Fala, fulano, tá corrido aí? Não respondeu. Poxa, vai lá no stories dele. Fulano, te chamei no direct, dá uma olhada. Boa. Não respondeu a terceira, aí entra a 4ª mensagem, que ela é muito importante. Ela quase dobra a conversão, que eu chamo de injeção de sinceridade. Que é basicamente, Karina, eu fiz contato com você porque eu vi que você, sei lá, tem um negócio que você claramente está buscando avançar, inclusive segue várias pessoas que falam sobre negócios. Hoje eu desenvolvo um projeto em que eu já pude ajudar várias pessoas com perfil semelhante ao seu e por isso que eu insisti no nosso contato. Mas está realmente bem difícil de a gente se comunicar. Hoje é um foco para você escalar o seu negócio ou eu posso seguir adiante e falar com novas pessoas? Fim. Se a pessoa não responder essa última mensagem, a tendência é que você fique pelo menos uns 4 meses sem chamar ela. Considerando que ela seja ICP, né? Isso, então aí você para o contato. ICP. Aí você para, daqui 4 meses você pode voltar nela ali, chamar para uma aula ao vivo, para alguma coisa, para tentar reconectar, porque a vida das pessoas muda muito em pouco tempo. Então, vou te dar um exemplo. Eu fiz uma venda mês passado de 300 mil no Pix para uma pessoa que eu apresentei há 1 ano atrás. Só que não era o momento dele. E aí eu fiz alguns contatos, tal, a cada uns 3 meses eu chamava, até que ele me chamou. Entendeu? Então, é importante que haja essa cadência de cobrança de resposta. Se for um prospecto que você já fez reunião, que você ficou no meio da negociação enroscada, aí, Karina... Você acredita também? Então, aí nesse caso, você pode... pelo menos, eu gosto muito de ter um encerramento da negociação. Que é tipo, fulano, você não vai querer mesmo, então vou seguir adiante. E aí daqui 6 meses eu chamo o cara de novo. Mas nesse caso da pessoa que você já dedicou tempo, você tem que ligar pra ela. Porque no fim, cara, pensa assim, ó, você deixou de ler um livro, você deixou de fazer sua academia, você deixou de fazer sua oração porque você dedicou tempo pra fazer reunião. Boa, cara. Cara, boa, a pessoa não vai nem te dar uma resposta. Quem tá sendo a babaca é ela, não é você. Quem tá sendo mal educado é ele, não você que tá cobrando a resposta. Pô, você dedicou tempo, velho. Por vezes você deu insights pra ela e ela não tá te respondendo. Ela que é a problemática da história. Inclusive, Léo, foi ótimo você ter trazido isso. Ontem ainda lá no Vence, a gente fazendo o curso ali com o Caio Carneiro ali, né, de líder comercial, eu achei interessantíssimo que eles colocaram os gráficos pra gente ali no telão de quem eram as pessoas que estavam ali naquele ambiente. Que legal. Quase 40%, 37, alguma coisa, faturamento mínimo anual de 5 milhões. Legal. Então, assim, é um público que já tá num nível mais elevado. Sim. Aí, quando eles foram falar pra gente sobre ligações, você Tá bom. ligar para os leads, quem aqui o vendedor fala que ninguém atende ligação? Todo geral, né? O vendedor fala que não atende ligação. Sim. Aí veio a pergunta, quem aqui nessa sala comprou através de uma ligação ou de uma videochamada? Léo? Cara, na hora que eu vi aquilo... Tipo 80%. 80% da sala. Não, foram Loucura. pouquíssimos
que não foi... Até porque ali é um ticket mais elevado. Então, uma venda consultiva, foi o que você trouxe. Eu não vou fechar uma venda de 60 mil pelo WhatsApp. É isso aí. Então, as pessoas atenderam ligações, fizeram videochamada e por isso estavam ali. Então, aí já quebra essa do vendedor que não se atende ligação mais hoje. O pessoal não tem tempo para fazer videochamada. Dá um nível de empresário. Sim. Todo mundo muito sem bom. tempo, igual você falou. Sim, total. E no fim, então, tem gente que nos ouve que fala, eu não faço e vendo. Não é sobre o quanto você está vendendo, é sobre o quanto você poderia estar vendendo. E o quanto está ficando na mesa porque você não liga, né? Tem gente que me fala, não, Léo, eu tô indo super bem, eu não faço prospecção ativa. Eu falo, tudo bem, mas o quanto você poderia estar vendendo? Né? Essa que é a grande chave que a pessoa precisa entender. Volto a dizer, às vezes ela tá entorpecida por ter um resultado ok, na cidade dela é melhor, mas cara, e as outras pessoas? E as melhores mesas, onde estão? E aí volta na importância dessa incomodação positiva. Exato. De, pô, tá bom, mas peraí, olha onde dá pra chegar. E aí busca o próximo nível. E essa conexão, né, Léo? Porque tem até aquela pirâmide, né? Que eu mostro muito pros meus alunos para eles entenderem isso. Porque eu faço para eles os cursos de scripts persuasivos para WhatsApp, conversão em vendas e tudo mais. Aí você pega um texto de WhatsApp, conexão mínima. Sim. Aí um áudio já é uma conexão um pouco melhor. Exatamente. Aí você tem uma ligação já um pouco melhor. Uma videochamada já tá mais pro topo da pirâmide. Isso aí. E por último ali o presencial. Só que o presencial não é tão escalável, né? Então, que nem eu brinco até, né? Hoje o pessoal fala assim, mas quando você visita, quanto que você vende? Cada 10, 8 vão comprar. Mas por quê? Porque é presencial. É isso aí. Então a conexão é ainda maior. Então se você pode fazer chamada de vídeo hoje, então não tem que ter vergonha. E outra, nem que às vezes essas etapas sejam para qualificar, né? Então às vezes a pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa marca uma reunião direto presencial, mas ela não fez uma boa qualificação. Pô, às vezes você liga para qualificar. Antes de marcar o presencial. Boa. Entendeu? Porque aí pelo menos você vai aumentando a conversão do presencial. Você não gasta tempo com a pessoa errada porque você já filtrou na ligação. Essa eu vou anotar. E outra coisa que as pessoas precisam enxergar, né, Karina? É que todo negócio é um negócio de educação, no fim das contas. Sim. Então, poxa, às vezes a pessoa te viu fazendo um evento presencial e fala, poxa, Karina, legal, que ela tem o grupo de mentoria dela e tal. Mas ele é empresário e ele podia fazer um evento. Eu tenho um mentorado, Karina, que ele é dentista. Ele faturava na clínica dele uns 2 milhões ano. Hoje ele fatura 12. Sabe o que foi a principal coisa que mudou o resultado dele? O quê? Fazer confraria presencial, que ele conectava a galera, trazia alguém para discutir um tema interessante. Tipo, trazia, sei lá, a maior referência em coaching da cidade, a maior referência em longevidade da cidade. A pessoa... E aí ele gerava valor para essas pessoas. Aí ele postava, obviamente, né, fazendo um trabalho top de marketing. E aí as pessoas, a nata da cidade, via as pessoas qualificadas lá e falava, pô, eu quero também estar na confraria. Como? Você tem que se consultar aqui na clínica. Então, no fim, ele criou um braço de educação que nem tem fim lucrativo por si só. Mas é isso que está puxando as pessoas. Então tem muito empresário que nos ouve que, cara, será que você não podia fazer um evento de apresentação para os seus clientes? No exemplo do Joel, ele pegou um monte de potencial patrocinador que queria patrocinar ele, botou numa sala e apresentou quem era Joel J. Animal. Então às vezes a pessoa fica achando que fazer palestra, fazer evento e tal, é só para quem vai, sei lá, viver de palestra, vai ter mentoria, mas não é. Isso te ajuda a ser canal. Cada vez mais... em tempos de CAC alto, de custo de aquisição de cliente alto, o CPF do founder, do fundador, do dono, tem que ser canal de aquisição. Acho que o melhor exemplo hoje do Brasil é João Adib, né? Um baita exemplo. Sim, baita exemplo. E as pessoas precisam entender isso, que, cara, se você é dono do negócio, principalmente de serviço, mas de tudo, tá? Mas de serviço nem se fala, você tem que botar cara. Botar a cara, gerar proximidade, como você acabou de falar. É isso aí. Formas, né, de gerar proximidade. Exatamente isso. E uma última pergunta, Léo, pra gente já encerrar aqui. O Léo daqui a pouco vai falar sobre um evento, gente, agora em novembro, daqui a pouco ele vai explicar pra vocês, não vou falar não. Mas explica um pouco pra gente, Léo, foi até um conteúdo que ontem gerou bastante polêmica, sobre contratação, recrutamento e seleção. Eu sei que hoje o seu time é bem enxuto,
Então você é referência aí porque você já fez seus 30 milhões com um time de quantos? De 10, 12 pessoas? 8. 8 pessoas? Gente, olha isso. E além da margem, né, na mentoria ser incrivelmente grande, 70%, às vezes até mais, né, dependendo da ocasião. Mas conta pra gente, até pra esses 8 que você selecionou, um empresário que está nos assistindo aqui, que a gente sabe que é uma das principais dores, pra selecionar pessoas, o que você levou em consideração? Boa. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, e principalmente se tratando de high ticket. Legal. Pra quem vende high ticket. Muito bom. Excelente pergunta, Karina. E assim, apesar da minha equipe ser enxuta, eu já recrutei, a minha jornada foi recrutando vendedor, né? Então, eu pude recrutar aí centenas de pessoas para serem vendedoras e ver quem dava certo e quem dava errado. E aí, vamos pensar aqui. Vou dividir essa pergunta. Primeiro, falando de vendas, de vendedor, tá? E aí eu puxo uma frase de um amigo meu, o Edu da Cheirinho Bom, que ele fala assim, se você decidiu ser dono, você decidiu ser vendedor. Se não, volta pro seu emprego. Ponto final. Então, às vezes eu falo vendedor, o cara fala assim, não, eu não sou vendedor, eu sou o dono. Cara, se você é dono e não é vendedor, vai dar ruim. Né? Então, se você decidiu ser dono, você decidiu ser vendedor. Agora vamos falar do recrutamento do vendedor. A primeira coisa, cara, é fome. Os vendedores de hoje... eu vou falar de um jeito meio... que vão me cancelar, né? Mas é porque é didático. Os vendedores de hoje viraram herbívoro, entendeu? Falta aquela fome de buscar carne, de ir pra caça, de ir pra cima. Eles só são sugadores de lead. Fica lá parado, esperando o lead chegar. Se o lead deu um pouquinho de trabalho, não respondeu uma vez, já desencana, ele não quer. Tá tanga frouxa. Tá frouxo, tá, sabe, morno. Que é então, a venda miojo, né? É isso aí. É isso aí. E aí, principalmente falando de alto ticket, porque a venda de alto ticket não é tão rápida quanto de um e-book, né? Exato. Então, a primeira coisa é a pessoa precisa ter fome. E por vezes não, você sempre precisa alimentar essa fome. Porque imagina que essa pessoa, exemplo, ganhava 3 mil por mês. E a fome dela era ganhar 10 mil. Se ela chegar em 10 mil e você não alimentar a fome dela para ganhar 20, ela vai se acomodar. Então você sempre tem que ter um próximo nível para essa pessoa estar buscando, estar avançando. Então, fome, um plano de carreira claro. Porque se você tem um vendedor que tem fome sem um plano de carreira claro, ele sai. Esses dias eu tava fazendo podcast com o Lázaro do Carmo e ele faz muito turnaround de empresa, né? Que é quando a empresa tá prestes a quebrar e tal e não tá crescendo. E aí ele me falou assim, Léo, quando eu chego numa empresa dessa, eu falo assim, quem tá trabalhando aqui há mais de um ano? Eu mando todo mundo embora. Porque se a pessoa aceitou estar numa empresa ridícula como essa, que não tá performando acomodada, é porque ela é ruim. Se ela fosse boa, ela tinha saído. Sacou? Caraca. Então, se você tem uma empresa e você não tem um plano de carreira claro pra avançar e tal, o cara bom vai sair e o ruim vai ficar. Porque o ruim, ele não quer muito o próximo nível. Ele tá bom pra ele ali, pagando as continhas, tá de boa. Então, a segunda coisa é ter um plano de carreira claro. A terceira coisa, em se tratando de alto ticket, cara, é que essa pessoa precisa ter pelo menos um pouco de repertório, sabe? Porque como que a pessoa vai vender uma Porsche falando problema? Entendeu? Não dá certo. Então a pessoa, ela precisa minimamente saber se como... mas então ela tem que ser rica? Não, o vendedor de Ferrari não tem Ferrari. Mas ele sabe se comunicar, ele sabe sobre o que o cara que compra Ferrari gosta de falar. Ele sabe se interagir ali com aquela pessoa. Volta até naquilo que a gente estava falando das mesas, né? Às vezes a pessoa tá numa mesa top, ela tem 10% da renda daquelas pessoas. Mas minimamente ela sabe colaborar, ela sabe se conectar, ela sabe conversar de determinados assuntos. Uma boa comunicação. É isso aí. Então, com certeza, desenvolver a comunicação entender muito do produto, isso vai ser uma consequência depois que contratou, né? Mas você treinar muito sobre o produto, porque é uma venda mais consultiva, então é importante que o vendedor saiba, vou dar um exemplo de mentoria, né? Eu falo, cara, você vai vender mentoria,
independente qual seja o escopo, você precisa entender qual é a metodologia desse expert que você está vendendo, quais são os principais pilares e quais são os principais dores e desejos de cada pilar. E quais são as soluções para essas dores. Porque o que faz uma pessoa comprar um produto de alto ticket, principalmente, ela está num ponto A, ela quer vir para um ponto B. A primeira coisa é você ajudar ela a entender por que ela quer ir para o ponto B. Porque quando a visão é clara, o preço fica barato. Boa. A maior parte das pessoas nem sabem por que querem ir para o ponto B. Você chega e fala assim, pô, o que você está buscando? Eu quero aumentar meu faturamento. Tá, mas por quê? De que forma a sua vida seria diferente aumentando seu faturamento? Ah, poxa, eu ia ser melhor, né? Melhor como? Ah, eu ia morar mais perto do trabalho, eu ia pagar a escola que eu quero pro meu filho, eu ia poder ajudar meus pais, ia poder pagar plano de saúde pros meus pais, ia poder ajudar no projeto social. Caraca, agora tá ficando muito mais fácil de eu me dispor a fazer o que tem que fazer pra atingir tudo isso. Quero ir para as Maldivas, quero ter tal carro. Então a primeira coisa é ajudar a pessoa a entender por que ela quer ir pro ponto B. É aquela história, eu posso te dar o melhor como, eu posso ser o melhor nutricionista do mundo. Mas se você não seguir a dieta, não vai adiantar nada. Boa. Então não adianta te passar o plano de ação se eu não te ajudar a entender por que você quer ir para esse ponto B. Aí a partir do momento que você ajudou esse cara a entender o ponto B, você vai evidenciar para ele tudo o que ele deveria estar fazendo e ele não tá, e tudo que ele tá fazendo de errado. Tudo que ele fez sozinho e isso aí. se frustrou. É isso. Só que para isso, o vendedor tem que entender quais são os pontos que esse produto resolve. Então, depois que ele já foi recrutado, entra um treinamento forte de produto. Mas por que eu falei de tudo isso, cara? Porque no fim das contas, a técnica de venda, sinceramente, é uma das coisas menos importantes. É muito mais sobre ela estar com fome, é muito mais sobre ela entender que dá para ela chegar onde ela quer e ela comprar essa visão, esse plano de carreira. É muito mais sobre ela ter identificação com aquele produto que ela está vendendo. É muito mais sobre ela estar alinhada com a empresa, com princípios, valores. É muito mais sobre a parte emocional. Sim. Porque o que derruba o vendedor é a parte emocional. Então, volto naquele exemplo, né? Se eu tô pensando em recrutar um vendedor e ele tá todo ansioso, desesperado, comendo um monte de bis antes, já caiu muito a chance de eu recrutar ele. Porque ele não sabe lidar com as próprias emoções, Karina. Que jeito que ele vai lidar com não? Não vai, entendeu? Então, se ele já tá todo ansioso ali, cara, não vai rolar. Então, eu vejo que esse ponto do emocional é um dos principais, porque eu volto a dizer, é muito mais fácil você treinar ele para um spin selling do que treinar ele a ser forte emocionalmente. Então, pensando em recrutamento, é muito mais essa busca. Eu particularmente, de novo, quando a gente pensa em serviço e principalmente em mentoria, eu busco pessoas que tenham um alto nível de admiração por mim. Porque a conversão aumenta drasticamente. Essa é boa, hein? Então, hoje, as duas principais pessoas que fazem reunião de venda dentro da SHP me conhecem há 8 anos. Esses dias, uma mentorada minha, ela recrutou uma mulher que era gestora da escola da filha dela. Porque essa gestora conhece ela faz 5 anos, acompanha ela faz 5 anos e não sabe nada de venda. Mas está com fome, quer crescer e admira muito ela. Entendeu? Isso aqui é muito mais difícil de encontrar do que alguém que leu spin selling e sabe um pouco de técnica de venda. Então, quando a gente pensa em alto ticket, é muito mais sobre esse alinhamento de comunicação, alinhamento emocional, alinhamento de princípios do que qualquer outra coisa. Ontem o Lucas Peixoto estava falando de algo que me chamou a atenção também. Se a pessoa é ensinável ou não. Total. Porque isso comigo já aconteceu várias vezes, Léo. O que você falou aí, né? Você buscar a pessoa que tem ambição. Eu olhava muito isso, né? Durante a entrevista, pra ver se o cara tem vontade de ganhar dinheiro. Qual é o seu objetivo? Não, cara, eu quero fazer isso. Esse ano eu quero tal coisa. Tava falando, o cara tem ambição. Legal. E boa comunicação, todos os atributos ali ele tinha. Mas quando você ia ensinar algo... Ah, mas lá na concessionária que eu trabalhei, eu fazia assim. Fala, mas cara, você tá vendendo Você não tá na concessionária? Aqui não é diferente. Então a pessoa às vezes não é ensinável. Muito bom. Então eu creio que esse também é um atributo Com certeza, importante. Com certeza. Porque no fim das contas, né, a pessoa que não é ensinável, ela
num breve momento vai estar, inclusive, contaminando o resto da equipe. Com certeza. Né? Com uma nova cultura, com uma nova coisa e, putz, é complicado. Exato. Então, realmente, a pessoa tá aberta a aprender, a se adequar ao ambiente, à cultura daquele lugar e etc. É uma chave importantíssima. Sensacional. E, Léo, agora conta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho sobre o SHP, para todos que estão aí nos assistindo, sobre a sua mentoria e também sobre a imersão, que vai ter agora em novembro. Fala um pouquinho pro pessoal, vou deixar um link aí pra quem quiser se inscrever. Show de bola. Cara, assim, no fim das contas, a pessoa que tá nos ouvindo, ela já merece os parabéns, porque ela chegou até o final, e a maior parte das pessoas não chegam até o final. E se ela chegou até o final, é porque ela tá dedicando tempo pra se desenvolver. E se ela dedica tempo para se desenvolver, é porque ela possivelmente já acredita que vale a pena investir nela. Ela está investindo tempo no autodesenvolvimento, senão ela estava no Netflix. Esses atributos fazem com que possivelmente você tenha mais resultados do que a média. E se você tem mais resultados do que a média, você pode estender as mãos para a média, você pode gerar valor para a média. O exercício que eu gosto de falar é, cara, imagina que você encontrasse você de 5 anos atrás. Se há 5 anos atrás você tivesse a cabeça que você tem hoje, onde você estaria? É surreal. Exato. Né? O tempo de economia, a economia de tempo, de energia, de dinheiro. Poxa, tem gente aqui ouvindo que nesses últimos 5 anos melhorou muito os processos da empresa, a gestão, e por isso tem mais tempo com o filho, tem mais qualidade de vida no casamento. Só que isso aconteceu depois de duras penas. Às vezes a pessoa perdeu a primeira infância do filho, porque ela não tinha uma gestão eficiente. Tem gente hoje que vive as dores que você viveu, e você pode ajudar ela a não passar pelo que você passou. Bom. Isso gera um baita impacto. Só que não é sobre só o impacto. É sobre o retorno que você também pode ter. Porque no fim das contas, um negócio de mentoria, um negócio de educação vai te proporcionar vários ganhos no seu negócio principal. De aumento de autoridade. Autoridade, com certeza. Autoridade, total. Vai te proporcionar também o ganho de construção de ecossistema. Porque daqui a pouco você começa uma mentoria, na mentoria para empresário você encontra um outro empresário que faz sentido você ser sócio, daqui a pouco você encontra parceiros. Então, mentoria traz vários ganhos paralelos além do negócio em si. Que voltamos a dizer, Karina, hoje eu tenho um mentorado que trabalha, por exemplo, com indústria, que a margem é muito apertada, fatura 50 milhões na indústria, com margem de 6 a 8%, e tem 50 funcionários. Na mentoria, ele tem 2 funcionários. E ele lucra mais do que na indústria. Ou seja, psicologicamente também, porque acaba sendo uma pressão para o empresário. Pensa 50 famílias dependendo dele, muita dor de cabeça. Total. Então, no fim das contas, a pessoa ela precisa entender que eu não sei se ela vai abrir o negócio de mentoria ou não. Mas a analogia que eu gosto de trazer é, imagina que você tem uma clínica, um negócio mais bem equipado possível na sua cidade. Você investiu nos melhores equipamentos, nas melhores tecnologias, no melhor acabamento, tá tudo pronto. Se você vai abrir a porta ou não, eu não sei, mas o preço você já pagou. Que foram os erros, os acertos, os desafios, os dias fora de casa, o trabalho duro, as noites sem dormir. Isso te trouxe até onde você tá. E hoje você tem um conhecimento prático, um know-how que você investiu muito. Não só em dinheiro, mas em tempo e esforço para ter. Com certeza. A porta desse negócio tá fechada. Se a pessoa vai abrir ou não, eu não sei. Mas existe essa oportunidade. E o que a gente faz no SHP é justamente isso. É ajudar o empresário ou o profissional liberal de destaque, que tem um resultado acima da média, a empacotar esse conhecimento dentro de um produto no formato de mentoria, que é o que mais faz sentido, principalmente nesse movimento inicial, por ser mais enxuto, por ser gradual, a pessoa não precisa deixar de fazer o que ela está fazendo, ela não tem que ser famosa. Então, empacotar isso num produto, definir metodologia, precificação, tempo de acompanhamento, número de encontro, como que ela vai buscar os clientes, como que ela vai vender, como que ela vai entregar. Então, tudo isso a gente entrega dentro do programa SHP. A gente tem várias pessoas que já foram aprovadas para fazerem parte da liga e etc. E aí, dia 29/11, a gente vai fazer uma imersão presencial aqui em Alphaville, lá no espaço do Thiago Brunet. Vai ser eu e o Caio Carneiro conduzindo, das 9 às 8.
Então, são praticamente 12 horas de conteúdo focado em criar, vender, entregar e escalar programas de mentoria. E a gente decidiu pela primeira vez, Karina, fazer um evento mais aberto, no sentido de que é mais acessível, porque a gente quer conscientizar esse mercado. A ideia desse evento, que a gente vai fazer uma vez por ano nesse modelo, é realmente conscientizar o mercado. A minha ideia é que tenham mentorados de outros mentores lá. Boa. Porque vai ser conscientização de mercado. Então, se a pessoa que nos ouve tá na dúvida se faz sentido para ela, é um excelente lugar, porque vão ter lá 300 e poucas pessoas que estão gerando movimento com mentoria. Ela vai poder perguntar, entender como tem sido, como não tem. Para a pessoa que já tem um programa de mentoria, poxa, eu tenho mentorado como o Thiago Volpe, por exemplo, que quando ele entrou na SHP, ele já vendia 700 mil por mês. Só que hoje ele vende 1,5 milhão. Hoje a gente tem como mentorado o Rodrigão e a Adriana Santana. Então a gente tem vários grandes nomes e temos pessoas que estavam no zero também. Então, para qualquer pessoa que nos ouve e que tem um know-how, uma bagagem, quer entender um pouco mais sobre esse mercado, eu deixo esse convite. Inclusive, que dia que vai pro ar esse episódio, já sabe? O mais breve possível. Como é que é? Já leva aqui o material? Terminou? Já 2, 3 dias, né? Então, semana que vem. Então, semana que vem. Show de bola. Então, quem tiver ouvido esse episódio e acessar, eu vou fazer valor de pré-lançamento. Lá de quando a gente lançou. Sim. Tá? Só tem que falar que veio daqui. Tá vendo, gente? Olha aí a oportunidade. Inclusive, eu falo que a imersão, como eu já participei da sua imersão, é um ambiente não só para aprender o conteúdo ali sobre mentoria, sobre o mercado da educação, mas também para fazer negócios. Total. Porque, gente, é um ambiente ali que falar para vocês, é um networking de alto nível. Sim. Vale muito a pena. Sou suspeita a falar. Muito bom, é isso aí. Então, muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Tamo junto. Você trouxe aqui pra gente uma baita aula. Gente, vocês viram o que eu anotei aqui? É uma aula aprender com você, Léo, porque muito bom. Eu vejo, assim, de quando eu entrei no SHP pra agora, né, o quanto você cresceu, o quanto a mentoria cresceu, mas principalmente o quanto as pessoas cresceram através do seu trabalho. Empresas cresceram através da sua mentoria. Então, parabéns pelo seu lastro, tudo que você tem feito, e obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Cara, eu confesso pra você que, né, o tempo é o nosso maior ativo, então eu só topei estar aqui porque eu vejo o quanto que você tem buscado se desenvolver, o quanto que você tem investido em você. Então, quem nos ouve e ainda não decidiu estar contigo, se o que ela busca é o que você resolve, poxa, entenda que não tomar uma decisão já é uma decisão. Então, não siga sozinho. Por vezes, a família da pessoa tá sofrendo pela falta de conhecimento que ela tem. Exato. Que não é por mal, ela tá trabalhando, só que ela tá trabalhando na direção errada. Né? Então, meu convite é para que essa pessoa não siga sozinha. O empresário sozinho é presa fácil, né? E foi um prazer estar aqui. Quem quiser me conhecer mais, @LeoToledo no Instagram. E o que eu mais recomendo é o podcast, que também tem bastante coisa legal lá de negócios, vendas, de auto ticket e tal, que é o Mentor Podcast. Como vocês viram que o Léo falou aqui agora, gente, a importância da comunicação, a importância de um posicionamento legal nas redes sociais, como vender no high ticket, então como você gerar autoridade, credibilidade através da sua imagem, também a parte de conversão, WhatsApp, vendas. Você que se interessa por esses assuntos, siga, compartilhe aqui o nosso podcast de hoje, o nosso episódio, se inscreva aqui no nosso canal também e nas redes sociais Karina Tacconi.